pessoal, aqui é a Belanine do Criptografando Sonhos. Hoje eu vou fazer uma resenha de um livro que eu tinha uma expectativa muito grande com relação a ele, com relação à história. Só que ele me decepcionou muito, foi um livro muito ruim. Os três, da Sarah Lotz, acho que é isso. E assim, a capa é linda, ele aqui na lateral, ele é todo pretinho. A diagramação, ela é muito boa, mas o livro, ele é muito ruim. Os três vai contar a história de uma quinta-feira negra, na qual 4 aviões que estavam indo para lugares diferentes simplesmente caiu. Só que nesse acidente, desses 4 aviões, apenas 3 crianças, uma de cada voo, sobreviveu. Uma quarta criança especula-se que ficou viva, mas não vou dar spoilers sobre isso. A gente começa logo o primeiro capítulo com o relato de uma das mulheres que estava em um dos aviões que ia, por sinal, pro Japão. Ela relata como foi esse acidente. Quando ela tá prestes a morrer, ela vê um menininho japonês, o Hiro, e ela manda uma mensagem pro marido dela falando que, olhem o menino, observem o menino, prestem atenção no menino, porque a gente não sabe por quê. E aí, devido a esse acidente, vai rolar uma baita de uma especulação das coisas mais absurdas que você possa imaginar. Sobreviveram um menino japonês, o Hiro, um garotinho que eu achei muito fofo, o Bob, que ele tava junto com a mãe dele, eles estavam indo pra Flórida pra ver uma casa pra avó dele, pro avô. O avô, ele sofre de Alzheimer. Uma outra menina, a Jessie, que tava junto com a família, com a irmã gêmea Polly. Eles estavam voltando pra Londres. Assim, das 3 crianças, eu achava que o Hiro fosse o que ia me deixar mais, não digo assustada, mas mais interessada, só que não, a Jessie é 1 milhão de vezes pior, e eu vou explicar por quê. Quando essas crianças voltam, elas voltam não pra casa delas exatamente, quer dizer, a Jessie sim, porque quem vai cuidar dela vai ser o tio Paul, e o tio Paul, ele é ator e ele é homossexual, só que ele é um ator que não é muito conhecido, e, obviamente com esse problema, né, que aconteceu com a Jessie, ele acaba virando uma celebridade sem querer querendo. Fora isso, tem o Bob, que o Bob vai morar com os avós, né, com a avó dele, que é muito legal, que cuida já do marido, né, que tem Alzheimer, e o Hiro, que vai passar um tempo na casa da tia dele, com a priminha, a Shioko, acho que esse é o nome da menina. Como sempre, nomes japoneses e eu não nos damos, isso porque eu amo animes. E é isso que essas crianças voltam de um jeito diferente, porque, por exemplo, o Bob, ele era uma criança muito birrenta. O Bob, ele choramingava, ele fazia manha. E quando o Bob volta, ele é uma criança muito tranquila, muito compreensiva com os adultos, sobretudo com a doença do avô. Então a avó dele acaba, nem relatando problemas com o Bob. Só que o Bob, ele acaba mudando um pouco a dinâmica da família, porque, por alguma razão, o avô começa a melhorar do Alzheimer. E todos nós sabemos que não existe cura pro Alzheimer. Só que o avô dele começa a melhorar, e isso eu achei muito fofo, cara, muito fofo mesmo. O Hiro, ele volta e ele não fala. E o pai dele, que a menina Shoko chama ele de tio Android, ele cria robôs. Como no Inteligência Artificial, que tem robôs que são como as pessoas, né, com as mesmas características físicas e às vezes até tentando criar também personalidade, jeito de falar. O pai do Hiro, ele acaba criando um robô que é uma réplica do Hiro. E o Hiro vai conversar com as pessoas através desse robô que o pai criou para que eles comunicassem, para que as pessoas entendessem, porque o Hiro, ele movimenta os lábios, né, mas não sai voz nenhuma. E com o robô vai transmitir exatamente o que o Hiro tá falando, o que ele tá comunicando. Só que a Jessie, gente, a Jessie é a mais bizarra, porque a Jessie, ela volta de um jeito muito estranho, ela tá sempre muito animada, muito sorridente, e ela fica muito viciada em My Little Pony. Ela assiste My Little Pony todo santo dia, e ela ganha 300 mil Little Pony pra ficar brincando. Só que ela faz umas perguntas estranhas pro tio Paul, do tipo dele ter namorado. Antes do acidente, ela não sabia que o Paul
era homossexual, aliás, ela não tinha nem ideia do que IELTS era isso. E ela faz umas perguntas de cunhos, assim, que ela não deveria perguntar. Então, como o fato, às vezes, dela que ela comenta, ai, você gosta de conversar com seu irmão X, com o Stefan? Ela não chama o pai de pai, ela chama o pai pelo nome. Então ela fala, ai, você tá gostando de conversar com o Stefan? Porque o Paul, ele tá tendo umas visões com o Stefan, com o irmão, e é muito bizarro essas visões. E a Jess, ela fala como se fosse a coisa mais natural do mundo. Só que a história não fica só nisso. E seria muito legal se ficasse só nisso. E é a última parte, antes das conclusões, que, por sinal, não tem conclusões. Na verdade, esse livro, ele é narrado como se fossem compilações de entrevistas, e elas são colocadas nesse livro. Na verdade, é uma repórter, ela juntou todo o material sobre essa quinta-feira negra e publicou num livro. E aí, depois, então, do relato da Pam, né, começam a rolar especulações, porque houveram 3 sobreviventes, porque todos foram crianças. E aí, é quando o livro, ele meio que se perde. Porque uma das ideias foi por causa que, ai meu Deus, tem alienígenas e os alienígenas estão se infiltrando dentro da sociedade. Só que isso não relata tanto quanto a outra especulação. Sinceramente, a autora se perdeu enorme. Quando a Pam deixa essa mensagem, quem ouve essa mensagem primeiro dá no jornal, e quem pega essa mensagem pra si é o Pastor Len. E esse Pastor Len, ele é muito chato. Ele, na verdade, ele é um puta de um cretino. E esse pastor, ele acaba criando a ideia do Apocalipse, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse, e por isso ele acha que tem uma 4ª criança que sobreviveu no voo que tava na África. E ele vai falar que o Bob, que a Jessie e que o Hiro são 3 cavaleiros dos 4 do Apocalipse, e que com isso vai vir a peste, vai vir isso, vai vir aquilo, e isso toma proporções assim assustadoras, do tipo de estar noticiando em todos os jornais, todos os jornais televisivos, impressos, online, o que for. O pastor faz um site na internet, ele tem um programa que ele acaba criando pra falar, e ele é convidado pra ir pra uma convenção de outros pastores que falam sobre o fim do mundo. Isso. Quando chegou nessa parte da convenção, foi quando eu virei e falei assim, já deu. Não tava nem na metade do livro, e isso já estava me enchendo o saco. Esse pastor, além de ele acabar avisando tudo nessa tragédia e fazendo da Pam como se ela tivesse o dom de Deus ter falado com ela naquele momento e ter passado a mensagem, como se ela fosse uma mensageira de Deus passando essa mensagem. Ele acaba criando uma seita voltada pra Pam. E a gente acaba descobrindo que esse pastor, na verdade, além dele ser um baita de um pilantra, porque ele acaba ganhando dinheiro com algo, sabe, horrendo como isso, a gente descobre que esse pastor, ele não é tão correto intimamente. A gente descobre também que ele é infiel com a esposa, e isso se perde mais ainda e torna a leitura um saco. Não tem conclusão, como eu falei, porque depois tem uma parte do... como se fosse um epílogo. A repórter vai pra um lugar X, e aí ela faz algumas perguntas que ficam sem resposta nenhuma. Eles voltam pra ideia lá, pra cena do avião, e falam, não. Desculpa, eu acho que assim, seria muito mais legal se a autora tivesse me contado sobre as mudanças das crianças. E é claro que a gente vê os desfechos dessas crianças, mas teria sido muito mais legal se fosse só isso. Ou se nesses relatos, porque os relatos na parte como se fosse um jornalismo investigativo, foi legal. Eu li um livro chamado Bling Ring, que era exatamente dessa forma, que era uma jornalista que ela pegou material que na época tinham assaltos em mansões num lugar X dos Estados Unidos, em que famosos moravam, como a Paris Hilton, que essas pessoas, esses adolescentes riquinhos, entravam na casa dos famosos pra roubar. E ela coletou material pra isso, e o livro em si eu achei muito legal. Eu achei muito bom, porque me fazia pensar em algumas coisas. Foi tudo muito bem embasado. Só que esse livro, provavelmente, porque o fato, ele não é verdade, ele não é real. Então a autora teve que criar toda essa ideia da quinta-feira negra. Ela se perdeu na hora dela colocar todas essas ideias, todas essas informações de que, mano, poderia ter sido alienígenas, poderia ser a ideia religiosa do apocalipse. Ela se perde nessas duas vertentes, e a história em si de por que os 3 sobreviventes
sobreviveram, por que que eles mudaram. A gente não sabe. E a gente não sabe por que aconteceu esse acidente, a gente não tem ideia. Fica tudo sem resposta. Ficou muito cansativo, porque toda vez que ela ia falar sobre tal coisa, ela voltava nos mesmos assuntos, nas mesmas coisas. Graças a Deus, eu fiz isso, foi uma troca no Scooby. Eu vi esse livro pra comprar, pelo menos nos sites, 30 e poucos reais, 40 e poucos reais. Gente, que bom que saiu de graça. E provavelmente eu vou passar esse livro pra frente, se alguém tiver interesse em ler os 3 pra ver, porque assim, é o que eu falo, é a minha opinião. Mas pode ser que você goste. Uma das meninas que segue meu canal e que na verdade eu vi a resenha dela, na resenha dela o livro parecia espetacular. E eu falei, cara, eu vou ler esse livro. Só que não, não rolou comigo, mas pode ser que role com você. Então assim, se algum de vocês quiser ler o livro, se vocês tiverem interesse, me falem nos comentários. Eu nem vou colocar na troca do Scooby. Me falem que eu super troco com vocês assim, de boa, sabe? Não dou pra vocês numa boa. A edição tá muito boa. Tá perfeitinho, não parece que foi lido. Então, pra quem gosta de ficção científica, gosta de um pouco de fofoquinha, né, do mundo, eu acho que vai ser legal. Se você curte esse tipo de leitura e você não vai se importar de autora ter se perdido em algumas partes, vale a pena. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima.